2, 7 e 8, eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos poderão ler juntos os pares. Mesmo assentados, mais reverentes, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Hoje nós queremos trazer à memória essa semana, isso que de fato aconteceu na história. Nós estamos lendo aqui algo que aconteceu, foi registrado. Mas muito mais do que isso, nós lemos que séculos antes, o profeta Zacarias e outros profetas já anunciavam que isso ia acontecer. Anunciavam, inclusive, como lemos em Zacarias 9:9, que ele entraria em Jerusalém para a última Páscoa, assentado num jumentinho. Mas não um jumentinho qualquer, aquele específico, e foi aquilo que aconteceu. Então, meus irmãos, que nesse domingo, que tido como o domingo de Ramos, porque o povo recebeu Jesus assim. Alguns tiraram as suas vestes, colocavam no chão, outros pegavam os ramos das árvores e colocavam ali no caminho de Jesus. Mas essa entrada não foi só uma entrada para Jerusalém, mas marcou a última semana do Rei Vivo, que entrou para a história. A última semana que não terminou ali naquela celebração. Interessante que a expressão daquelas pessoas ali com os ramos é: quem é este? Quem é este que está entrando aí? E Zacarias já anunciou, ele é o Salvador humilde, ele é o Rei da paz, amém? E nós vamos ficar em pé agora, e nós vamos cantar o hino que retrata isso. O amor venceu, meus irmãos. O amor de Jesus venceu, e começou tudo nessa semana, e hoje nós nos lembramos disso. O amor que vence. Nós vamos cantar o hino 260 do Novo Cântico. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós também teremos um momento onde você, que é membro dessa igreja, tem o privilégio, a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você que é visitante, pode se juntar a nós nesse momento de oferta. E após cantarmos juntos o hino, nós teremos uma oração de adoração e agradecimento pelo diácono Márcio Leles. Vamos cantar Amor que Vence. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, oh, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, em tua graça me seguras, cercando-me
Senhor nosso Deus, nós te damos graças, te bendizendo o teu santo nome. Nos alegramos, Senhor, nessa manhã, pois podemos, Senhor, esvaziar de nós mesmos e enchermos do teu Santo Espírito, que a nós nos revela todas as coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel e cuida de nós, de cada família aqui representada, Senhor, com todo amor. Nós somos gratos pelo teu suprimento, Deus, pela tua proteção, pelo seu amor fiel. E te agradecemos, Senhor. Neste momento queremos consagrar a Ti nossos dízimos, as nossas ofertas, e que o Senhor possa cumprir a Tua palavra, multiplicando, Senhor, a 30, 70, 100 por um, abençoando a cada família representada, suprindo naquilo que o Senhor conhece, que falta a cada uma, Senhor, segundo o propósito do Senhor para cada família, Deus. Nós somos gratos, Senhor, e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu queria saber, quem aqui foi convidado a ver a verdadeira Páscoa e veio aqui com sua criança? Tá aqui? Ergue a mão. Tudo bem? Vocês foram convidados, né? Trouxeram sua criança? Joia. Mais alguém? Joia, eu acho que já desceu aquele casal. Eu vou... qual que é o seu nome? Rodrigo? Está aqui. Leandro e... Eu conheço vocês. Vocês já são visitantes recorrentes. Dê um abraço aí no Leandro e na esposa aí, quem está perto. Isso. Abrace aí. Bom ver vocês, viu, de volta. Alegria. É família Crer para Ser que está ali. Não é não? Eles já vieram na EBF. Já. Meus irmãos, o diácono Márcio vai levar vocês para ver o final da apresentação, uma parte importante lá da verdadeira Páscoa, tá bom? Vocês que vieram visitantes, vocês podem ver. A igreja vai ter que perguntar para o seu filho, seu neto. Então, vocês podem acompanhar. Então, o que vai acontecer? Deixa eu só explicar, viu, Leandro? Está acontecendo, desde as 9 horas da manhã, essa grande encenação. E eles estão em várias cenas. Vocês vão ser convidados para ver uma das cenas. Aí depois vocês voltam para cá, tá bom? O diácono Márcio vai acompanhar vocês. Depois vocês voltam. Não vai embora depois, não. Diácono Márcio, você também introduza lá os outros pais que vieram. Explicando a igreja, nós fizemos convites, assim, para que outras pessoas viessem ver o que está acontecendo lá. E alguns pais chegaram aqui, e já chegaram, cadê as crianças? Falei, está lá embaixo. Então, por isso que nós estamos fazendo o arranjo lá, especial. Tem 3 cenas principais que estão acontecendo. Agora está na cena, agora são 9h35, está na cena da ressurreição. Então, eles são convidados a ver essa cena, tá bom? Tinha outro casal aqui de pais, de visitantes, eles já desceram, e mais um, tá bom? Mesmo assim, ainda temos aqui o nosso Rodrigo. Já foi, né? O Rodrigo, a esposa, veio com a sua criança, a Isabel e o Josué. Tudo bem? Tudo bem? Vocês trouxeram crianças ou não? Vieram. Convidar de alguém? Só do Espírito Santo. Que bênção, viu? O pessoal que está aí vai te dar um abraço em nome da igreja. Sejam bem-vindos, viu, Josué? Josué e Isabel, nomes fortes do cristianismo, né? Uma bênção. E tem, por último aqui, perdoe se eu errar, hein? É a Janete. Acertei? A mãe da Patrícia. Minha irmã, olha, sua filha, sua neta, seu genro, são uma grande bênção aqui para nós, viu? E que alegria você estar aqui pela primeira vez. Quem está aí perto também vai abraçar a irmã Janete aí. Deus abençoe os queridos visitantes. Estamos felizes, viu, por vocês estarem aqui. Agora nós vamos às aulas, tá, meus irmãos? O MP chegou ao fim de Romanos? Então, atenção você jovem, tem a oportunidade ali de pegar momentos finais, hein? Momentos finais da classe, você que é jovem e tem ali
idade, da juventude, é convidado então a assistir a aula lá no Templo Antigo. Você que é alguém que está se preparando para fazer um compromisso público com a igreja, ou seja, tornar-se membro e participar dos direitos e deveres aqui, também com o presbítero Valdir, vai ter a sua aula lá no salão que fica anexo ao Templo Antigo, ali no fundo do Templo Antigo. Tudo bem? Os adolescentes, pode sair, meus irmãos, o MP liberada, novos membros liberados. Adolescentes também liberados. Os demais, que a classe de pais e a classe de adultos, nós vamos ficar aqui. Hoje o tema da aula é a ceia do Senhor, é a nossa Páscoa, e nós vamos desfrutar desse tempo. Obrigado, meu irmão. Ceia do Senhor, nossa Páscoa, e nós estamos felizes. Muito bom, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Eu queria convidar o meu irmão Rogério Córdoba para elevar a Deus, o Senhor, uma palavra de oração, pedir a Deus que abençoe a nossa aula e a aula dos demais irmãos. Pai querido, Deus amado, novamente na Tua presença, neste momento de comunhão, como já cantamos, Pai eterno, é uma bênção estar na Tua casa, Pai querido. Nós apresentamos nas Tuas mãos esse momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, vamos estudar a Tua palavra. Prepara o nosso coração, nos dê um coração, uma mente inclinada para a boa operação do Teu Espírito Santo na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, se você é membro dessa igreja e aí está com a frequência 100%, pergunto para você, de quantas Páscoas você já participou até este próximo domingo? Em 2025. E aí? Pedro, quantas aí foram? Em 2025. 2025. Quantas? 2025. Wanda, quantas aí? 6 mais ou menos? 5 ou 6. Vamos fazer uma continha? Se nós celebramos, olha só, vamos pensar, e aqui é uma introdução proposital. Se a nossa Páscoa é a Santa Ceia, e nós celebramos todo do primeiro domingo de cada mês, no culto noturno, e todo o terceiro no culto matutino, então janeiro, 2, fevereiro, 4, março, 6, e domingo, 7. 7 Páscoas. Só em 2025, meus irmãos. Isso é uma alegria. E até o final do ano, muitas mais. E eu gostaria de, nessa manhã, que ficasse claro ao final da aula, que a ceia do Senhor é a nossa Páscoa, e não é um momento qualquer. Que a ceia do Senhor é a nossa Páscoa, e nós devemos fazer com que isso esteja claro na vida da nossa casa, quem está ao redor de nós. Que a nossa Páscoa ela é muito importante. E algumas observações gerais da Páscoa. Então, nossa aula tem esses 4 grandes objetivos. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa, e nós devemos levar em consideração o que a Bíblia diz a respeito disso. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa, e ela não é de qualquer jeito. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa, e nós temos que ter isso muito claro na nossa mente e na nossa casa. E algumas observações gerais. E esse é o nosso desafio. Vamos começar lendo
um trecho da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 7, vai projetar ali, porque eu selecionei alguns versículos. Nós vamos ler versículos 7, o 8, do capítulo 22, e depois do 14 até o 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia, fazer as suas anotações. Lucas 22, 7 e 8, depois do 14 ao 20. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? E aí, você acompanha por aí, eu vou fazer, é mais fácil. Como talvez eu tenha usado aqui a NAA, talvez esteja diferente. Vá acompanhando a leitura que farei desse trecho. Lucas 22, 7 e 8, 14 a 20. Chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa para nós. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? E nós queremos então, meus irmãos, trazer a perspectiva bíblica da nossa Páscoa, da ceia do Senhor. Nós cantamos aqui a música nova da Casa do Pai. Eu gostei muito dessa referência, porque quando nós nos reunimos, meus irmãos, essa reunião, ela é cósmica. A reunião dos filhos de Deus, no culto público, ela é cósmica. O imanente e o transcendente vão passar por momentos visíveis de comunhão, de edificação comunitária. E isso é sensacional. Acontece coisas no culto que não acontecem em nenhum outro lugar e nunca acontecerá. E isso foi uma instituição bíblica. A palavra de Deus instituiu a igreja, Jesus Cristo está edificando a sua igreja, e essa reunião aqui não é qualquer reunião. O culto público tem algo cósmico nele. E a ceia e os sacramentos, eles têm esta representação divina, de fazer com que olhos, mentes, corações e sentidos entendam que Elohim se fez Yahvé e está no meio do seu povo. Amém? Que bênção maravilhosa é essa. E nós gostaríamos de propor essa caminhada por meio daquilo que nós acreditamos ser uma fiel exposição das Escrituras, que é a revelação progressiva. Então, isso faz parte da nossa vida doutrinária. Nós doutrinariamente entendemos assim, que Deus se revelou de maneira progressiva. Tem um teólogo, que eu não vou falar o nome aqui, ele tem um nome complicado, mas eu queria falar sobre uma ilustração que ele traz a respeito disso, e eu gostaria que você tivesse isso em mente, que a revelação progressiva de Deus para a vida do seu povo, para a vida da humanidade, ela é como uma semente de uma sequoia. Sequoia é uma árvore grandona. Meus irmãos, a semente de uma sequoia tem tudo que tem uma sequoia. Porém, vai precisar de um bom solo, de tempo e de cuidado. É assim a revelação progressiva. A palavra de Deus tem tudo a respeito da história da redenção. Só que, no começo, é mais parecido com a semente. E depois, com a árvore pronta. E nós vamos caminhar sobre a ceia do Senhor, a partir daí. E nós vamos começar a nossa jornada, que é uma jornada de revelação progressiva, no primeiro ponto, que é a semente da graça. A ceia começa no Éden. Vamos ler, e aí, para que a aula também fique extremamente participativa, eu vou convidar vocês a lerem alguns trechos, tá bom? Então, faça a leitura. Tem alguns irmãos vendo
essa aula pela internet. Eu sei que você está fazendo anotações. Então, haverá um microfone aqui. Eu vou pedir para o nosso irmão diácono, irmão Márcio, disponibilizar. Então eu sei que todo mundo quer ler, tá? Mas com calma, abre aí a Bíblia, erga a mão, Márcio vai com o microfone e acho que a gente vai conseguir fazer isso de maneira dinâmica. Então vamos ouvir a primeira leitura da nossa jornada aqui, especial de Páscoa, a ceia do Senhor. É a nossa Páscoa. E a ceia começa no Gênesis. Quem pode ler para nós, queridos irmãos? Ninguém. Aqui, irmão Rogério Córdoba, leia, Gênesis 2, 21. Esse é o 2:21? Então, eu queria dizer outro texto. Tudo bem? Você que está anotando, corrija aí, a falha foi do digitador, o estagiário, sabe? O estagiário foi lá, digitou errado. O que você deve ler, aí substitua, por favor, está está na queda. Então é 3, o estagiário ali, o que ele fez? Digitou um 2, né? Desculpa. E o estagiário sou eu mesmo, tá? Ô, irmão Rogério, você pode ler 3:21. Quem anotou aí, por favor, corrija a referência. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Amém. Amém. Meus irmãos, na semente, na história da redenção, quando nós estamos lendo a palavra, Deus fez um texto maravilhoso. E Ele fez de maneira miraculosa, usando mente de homens, um texto divino. Você deve fazer perguntas. A literatura judaica, ela é assim. Contemporaneamente, meus irmãos, no cinema, a gente chama isso, quando você está vendo um filme, ou está lendo um livro, às vezes tem no texto algo que popularmente chama easter egg. Você já ouviu falar de easter egg? Easter egg é uma referência a uma outra coisa. Mas o que eu queria dizer é que a palavra de Deus é essa grande referência a outros assuntos. Então, quando você lê a palavra de Deus, não é? Quem é mais contemporâneo sabe dos easter eggs. Não é? Mas não tem problema essa palavra. Ai, Nivaldo, que palavra chata. Não, a palavra de Deus é a revelação progressiva. Então aqui você tem que entender que a gente está na semente. A árvore está pronta? Não. E aí, Deus fez isso de maneira tão maravilhosa que ela faz com que a nossa mente, para ali o trabalhar do Espírito, faça perguntas. E eu queria propor algumas perguntas aqui. Meus irmãos, o homem caiu e desobedeceu. E algo foi exposto. Quem lembra a primeira coisa que aconteceu após a queda? Como que Adão enxergou Eva? Como foi? Eva. Eles viram que estavam nus. Primeira coisa foi essa, não é? A serpente, que nunca foi um ser humano, falou: vocês serão como deuses. E aí o homem desobedece. Primeira coisa, eles estavam nus. E aí eles sentiram o quê? Vergonha. E aí vocês lembram a solução humana, como foi? Cozei lá umas coisinhas e tamparam só o essencial, né? E aí, meus irmãos, pergunta: qual é a solução soberana? Não é? E aqui, meus irmãos, eu peço também perdão aos irmãos, não assim, só explicando, não será uma aula expositiva de um texto só, mas nós vamos caminhar em vários textos. Então, todas essas referências, eu gostaria que você estudasse durante a semana, em casa. Estude a queda profundamente, Gênesis 3 inteiro, tá bom? Nós não vamos ter tempo aqui, para fazer a exposição detalhada, tá? Dito isso, meus irmãos, Deus, conforme o irmão Córdoba leu, Ele fez uma roupa. Essa roupa era do quê, meus irmãos? Era de folha
era de musgo, era de argila, era do quê? Pele do quê? Animal. Então, perguntas para que você anote aí. Um animal para dar sua pele. Ele ficou vivo ou morreu? Anote aí. Tudo bem? Deus fez então com que a culpa, com que a vergonha estivesse agora coberta. Então, culpa coberta por uma ação de Deus. Você vai fazendo, morreu um animal. Culpa coberta por Deus. Não cabe aqui nós pensarmos, né? Eu sei que talvez a sua mente, como a minha, falou, nossa, qual será o modelo que Deus fez, né? Não precisa. O texto é só para que você pense no animal. Que a pele era de animais. Que a solução foi solução divina. Que agora a culpa, aquela vergonha, estava agora devidamente coberta. Ponto 2. Se em Gênesis 3, 21 nós temos a semente da graça, porque a ação soberana, perceberam graça de Deus ali. Agora, Gênesis 22, 7 a 8, algum irmão já se prepara para fazer a leitura, enquanto nós vamos dar o contexto. Deus promete um descendente a Abraão, já muito idoso, Abraão e Sara, e esse descendente então, cresce, e agora, no trecho que nós vamos ler, Deus fala o seguinte, Abraão, eu quero o seu filho, sacrifique o seu filho para mim, mate o seu filho para mim, e esse trecho que nós vamos ler lá, ele já no Monte Moriá, e o que aconteceu. Quem achou Gênesis 22 e quer ler para nós, erga a mão ali, só para o microfone, olha lá, diácono André, lerá Gênesis 22, 7 e 8. Isaque disse a Abraão, o seu pai, meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou, a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Então eles lá, e Isaac percebe, né? Falou, está faltando o que nesse sacrifício? Um animal. Você está com a sua pergunta lá, né? Do animal, está com ela na mente. Revelação progressiva. Está faltando um animal, pai. Eu já vi o culto. Eu sei que um animal morre. Cadê o animal? Resposta de Abraão. Deus proverá. Meus irmãos, nesse segundo ponto, dessa revelação que a ceia do Senhor é a nossa Páscoa, a entrega e o cordeiro. Qual foi a providência de Deus? E você vai, lembre, nós não vamos expor o texto todo. Quando Abraão vai descer, vai matar Isaque, o anjo do Senhor, como segurando a mão de Abraão, fala, para, não mata o menino não, agora eu sei que você é fiel. E o texto diz, lá no arbusto tem o quê? Um cordeiro. Como que o cordeiro está? Preso pelos chifres lá com os galhos. Meus irmãos, e aqui trago um comentário, e a gente não precisa ficar tão profundamente ligado a isso. Mas nosso Senhor recebeu uma coroa do quê? De espinhos. Não precisava da coroa de espinhos no seguinte sentido, no sentido da morte de cruz. Nenhuma morte de cruz trazia isso. Mas o nosso Senhor recebeu uma coroa. Isso é emocionante. Eu fico meio emocionado, não é? De ver isso na história. Deus providenciará. E aqui, meus irmãos, nós já vemos essa semente com tempo, regada pelo Espírito Santo, pela Trindade na palavra, a gente tem uma iluminação melhor. Aqui, meus irmãos, o que acontece? Não precisa o humano morrer. O que vai acontecer? O animal vai morrer no seu lugar.
substituição e providência. Para nós, essa é uma doutrina muito importante. Para que eu e você, então, estivéssemos vivos. Só com substituição. No texto, estava lá o cordeiro, preso com chifres no arbusto. Meus irmãos, não precisa ficar ligado aí, ficar procurando o chifre de Jesus, tá bom? É só uma profundidade hermenêutica que alguns irmãos trazem, não é? Dessa analogia santa. Então, a semente, se você está decorando em uma palavra, primeiro ponto, a semente, segundo ponto, a entrega, a substituição, e se você gosta bastante de teologia sistemática, doutrina da expiação, é isso? Vamos um pouquinho mais? Ponto 3, nós vamos a verificar o sangue derramado. Esse talvez seja um texto que eu e você, a gente, de alguma maneira, possa ler mais que um versículo. Então, abra lá em Êxodo, e a gente vai fazendo alguns versículos salteados importantes, mas trazer à nossa memória, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Isso aqui é a instituição da Páscoa. E aí, primeiro destaque que eu gostaria que os irmãos, quando relerem esse texto, lembre-se, este mesmo será o principal, versículo 2. Tudo começa com sangue derramado. Esquece a sua vida passada. Agora, o seu tempo, o seu cronos, a sua vida é regida por Jesus Cristo e o seu sacrifício. É a partir dali. Esse vai ser o meu principal. Fala a toda a congregação. E esse é o primeiro dia. Mas no 10º, faz uma coisa. Toma para si um cordeiro. Pega lá do seu rebanho um cordeirinho. Meus irmãos, e aqui é muito importante trazer a nossa memória, não é? O cordeiro é um bebê, é um filhotinho. Então, lá em Gênesis, lembra que ele está adulto? Ele não é chamado de cordeiro. Qual que é o nome de um cordeiro crescido? Cordeiro crescido? Pessoal da biologia, um cordeirinho que cresceu, filho de ovelha. Mas é para tomar um filhote, tudo bem? Ó, no 10º dia, pega o filhote e traz para dentro de casa. Separa, cuida desse filhotinho. Pensa nas crianças, meus irmãos. Uma casa israelita, provavelmente no mínimo 7 filhos. Então você tem de várias faixas etárias. Isso é importante para um momento que nós vamos, se Deus permitir, a gente vai falar lá no final. Várias faixas etárias. Quem se apega mais carinhosamente a um cordeirinho filhote? Quem tem 2 anos ou quem tem 12? Quem tem 2. Mas sabe o que é para fazer 4 dias depois? Matar. Matar. Meus irmãos, mata separado do de 2 anos, leva ele para uma salinha, esconde para que ele não veja. Não, mata na frente de todo mundo. Olha, eu nunca, assim, não tive oportunidade assim de ter experiências no campo. E eu nunca vi sacrifício de animais, presencialmente. Mas quem já viu, eu perguntei, disse que a experiência é meio traumática. Assim, vários animais, eles fazem muito barulho. Você já ouviu dizer isso, que o animal sabe quando vai morrer? E aí, aqui são só, assim, não tem nada a ver com o texto. Mas dizem que a ovelha, quando vai morrer, ela não é muito barulhenta. Agora, o porco, isso que é. Fechado parênteses. A gente está caminhando só no nosso terceiro plano. O sangue derramado. Pega o cordeiro, então, ó, sua vida vai mudar, esse é o primeiro mês. Nossa, que bênção, a congregação está animada. Pega um cordeiro, tira do rebanho e traz para casa. Fica lá com esse cordeirinho, dá mamazinho na mamadeira, cuida dele, etc. Aí depois você mata.
não só mata. Você vai fazer uma coisa, você vai matar e você precisa, nem o sangue pode escorrer fora, porque você vai precisar do sangue. Então, eles fizeram lá algo para segurar o sangue. Então, mata, escoa o sangue do cordeiro. Sangue derramado. Depois, seguinte, com a carne, festa. Com a carne é alegria. Chama toda a sua família, inclusive o de 2, que agora ele vai se animar. Entendeu? Você vai sentar na mesa, você pega umas ervas amargas. Não dá tempo de esperar a massa crescer, que vocês vão embora. Por isso que o pão é sem fermento. Pega tudo aquilo ali e come inteiro. Todo mundo. E se sobrar, meus irmãos? Se sobrasse comida, que texto diz? Chama o resto do povo para a comunhão. Não é não? Joga fora? Hã? Eu estou vendo várias vozes. Paulo, o que é que as vozes dizem aí? E o que o texto diz? Queima. Não deixa nenhuma parte do cordeiro aí para não ter problema. Esse não é qualquer cordeiro. Por que queima, meus irmãos? Esse cordeiro fez o quê? Derramou? E esse sangue vai ser o quê? Passado no batente das portas. Porque nesta noite, e aí diz o Senhor, nessa noite o anjo vai passar por cima. Se ele ver o sangue, ele não mata. Sabe aquele de 2 anos? Que talvez fosse o primogênito? Que não era o primogênito, talvez? Mas ele tinha um de 12, que era o primogênito? Então, se tiver sangue, o anjo não vai matar o seu irmão. Agora, o anjo passou, não viu sangue, vai morrer. Tudo bem? Meus irmãos, notaram a ênfase no sangue? Então vamos aqui fazer uma breve respirar na palavra de Deus. Nós estamos tentando caminhar de maneira progressiva. Aquilo que no Éden era uma figura, lembra? Fez roupa, cobriu a vergonha, cadê o animal? Não sabemos. Lá no Monte Moriá, substituição. Um humano precisava morrer. Mas Deus proveu. E um animal morreu no seu lugar. Não é? Tem uma música do Leonardo Gonçalves, né? Que é dessas letras interessantes e boas, né? Que é aquela do Monte Moriá. Meus irmãos, os historiadores bíblicos, aqui só mais um momento de referência, diz que essa região, claro, não dá para colocar o nosso GPS vermelho, sabe aquele que marca um ponto? É aqui o lugar do Waze. Mas essa região do Monte Moriá é a mesma região do Gólgota. Sabe o Monte Gólgota? É a mesma. E a palavra de Deus, ela não traz coincidências. Ela traz revelação progressiva dos atos poderosos de Deus e da Trindade. O que eu estava dizendo era que no Monte Moriá, pai e filho lá estão, uma oferta ao Senhor, ali farão. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. É o que diz a canção. Mas o que eu queria dizer é que no Monte Moriá a gente já vê um animal e já vê que ele foi morto no lugar, que Deus proveu. E no Êxodo? No Êxodo a gente tem um detalhamento de tudo o que acontece com esse animal, de como deveria ser, de festa e de morte e vida. Então aqui, o derramamento, o anjo passou, e isso é a palavra hebraica de Páscoa. Páscoa em hebraico significa passar por cima. Isso significa Páscoa em hebraico. Pesach. Passou por cima. O anjo passou por cima da casa dos irmãos judeus. Por quê? Ele viu o sangue no batente das portas. Sangue derramado, comunhão, vida. Anotou? Joia. Não há tempo de explorar todo o Antigo Testamento, mas até aqui nós temos uma clara revelação de como Deus revelou trinitariamente no texto aquilo que Jesus vai instituir no Novo Testamento. E é para lá que nós vamos agora. Só que antes nós vamos passar
pela pergunta 96 do Breve Catecismo de Westminster, que eu gostaria que os irmãos lessem comigo. A pergunta 96 do nosso Breve Catecismo diz o seguinte, vamos juntos? O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. E isso é ceia do Senhor. Ressalto a beleza dos nossos documentos confessionais, porque o Breve Catecismo de Westminster é um dos 3 documentos de nossa confissão, não é? Os irmãos que estão fazendo classe de novos membros estão estudando doutrina, e é a maneira na qual a nossa igreja entende que é uma fiel exposição das Escrituras. Então, como que a gente entende que as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, foram expostas, entendidas de maneira fiel, através dos nossos documentos? Uma criança deve saber de cor o Breve Catecismo de Westminster. O Breve Catecismo tem 107 perguntas. Foram feitas para crianças. Então, o que eu falo da beleza é a profundidade desse texto para qualquer um de nós. Isso é ceia do Senhor, uma exposição fiel aos textos da palavra. Até aqui, nós tivemos a parte 1, que foi percorrer o Antigo Testamento, e agora nós estamos no momento de transição. Eu queria saber se tem uma pergunta aqui nesse ponto, se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Maravilha, está tudo claro. Vamos adiante? A ceia do Senhor é a nossa Páscoa. E meus irmãos, vamos ler João, capítulo 1, versículo 29, porque agora nós vamos ter o Cordeiro revelado. Quem pode ler para nós a revelação do Cordeiro? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? João, o último dos profetas. Então, meus irmãos, ele foi e nasceu, ele viveu. Meus irmãos, João viveu para falar isso. João, ele viveu a sua vida, foi uma vida de expectativa. Desculpa a emoção. De esperança. Eu sou aquele que prepara o caminho daquele que vem. E agora, João, a testemunha, nos convida para sermos testemunha do que ele viu. Isso é emocionante. Eu e você, nós não vimos o Cordeiro. Ele viu. E passou a vida inteira se preparando para esse momento, né? O texto, depois que você vai ler com a sua família, é o capítulo inteiro de 1 João. E conta quantas vezes a palavra testemunha aparece. As pessoas estavam lá e havia um grupo de fariseus lá. Viu, mas me fala quem você é. Você é Elias? Você é profeta? Eu sou aquele que prepara o caminho. E agora nós temos o versículo 29. João poderia ter falado qualquer outra coisa, meus irmãos. Mas o que ele disse? Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro. Vejam. E aí o convite é para que eu e você, nós nos tornemos testemunhas, pelo testemunho de João. Amém? Então, o Cordeiro foi revelado, meus irmãos. João dá testemunho do Cordeiro e fala o seu propósito. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Qual é a solução soberana? Lembra da culpa que foi coberta? Aquele tipo, agora,
Lembra da nossa sementinha da ceia? Não está maior? Não é? Está maior. Nós sabemos quem é o Cordeiro, sabemos qual é o seu propósito. Ele veio e vai tirar o pecado do mundo. Vejam, este é o Cordeiro. Nós podemos, meus irmãos, nesse momento, inclusive de instrução, pensar que o Pessach judaico tinha um sacrifício, tinha libertação, tinha aliança de Deus, tinha comunhão na família. Não tinha isso lá? Lembra-se do último texto da nossa trilha Êxodo? Tinha sacrifício. Quem que morreu? Cordeirinho. Tinha libertação. O povo foi liberto do quê? Do Egito e da escravidão. Tinha aliança de quem? Que foi de Abraão um dia, agora renovada ali. Deus renova a aliança com o seu povo. E tinha o quê? Comunhão. A vida comunitária. Meus irmãos, aquilo que a Páscoa apontava, nós vemos agora revelado em Cristo. O sacrifício de Cristo, ele é expiatório, substitutivo. Lembra do cordeiro com chifres? Ele substituiu Isaac. O sacrifício de Jesus é substitutivo. Ele substitui a morte daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. O sacrifício de Cristo nos liberta. Não há mais escravidão do pecado para quem está em Cristo Jesus. Nós somos libertos do pecado e do seu sistema. O sacrifício de Cristo é a nova aliança. Aquilo que no passado, que foi a aliança de Deus com Adão, com Abraão, com Davi, agora é uma nova aliança. A aliança feita no sangue de Jesus Cristo derramado. Aquilo que a Páscoa judaica apontava como comunhão, agora é a comunhão do povo de Deus espalhado pela face da terra. Não só de um povo judeu, mas agora de muitos povos, línguas e nações. Como cantamos no início, nessa manhã de escola dominical. Todos verão, todas as línguas e nações. E eu e você já pertencemos a um povo escolhido de Deus. É comunhão. Mas podemos caminhar mais. E nós vamos caminhar pensando na instituição da ceia. E aqui é um texto que nós lemos já outrora, na abertura, e pelo tempo, eu só gostaria de destacar, meus irmãos, que quando Jesus então começa a instituição da ceia, chegou o dia dos pães ázimos, é dessa festa judaica, preparatória à ceia, várias profecias se cumprem, não é? Uma delas, que eu acho muito interessante, é que Jesus Cristo fala assim, onde nós vamos passar a ceia? Vai ter um homem segurando um jarro. Segue esse homem. Vocês já leram isso? Que coisa interessante. Imagina aquele homem vendo, rapaz, estou sendo seguido. Eu estou sendo seguido. Mas é porque ali se cumpriria algo importante. Eu quero fazer alguns destaques nesse trecho. Primeiro, Jesus fala para os seus discípulos que ele está o quê? Há muito tempo esperando. Ele está há muito tempo esperando para passar esta última Páscoa com eles. Meus irmãos, Jesus já havia celebrado várias Páscoas judaicas em Jerusalém. Essa é especial. Essa é a instituição. Ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Aqui foi instituído. Jesus, ele diz, os discípulos, estava há muito tempo esperando isso. Havia no meu coração expectativa. Jesus, ele não escolheu, ele poderia ter escolhido qualquer outra data, meus irmãos, para instituir a ceia do Senhor. Mas ele escolheu deliberadamente
a Páscoa. Porque cumpria a Trindade Santa revelar agora a nova aliança. Cumpria aos judeus e a todos aqueles que Deus escolheu olharem para as Escrituras e agora enxergarem a revelação. Puxa, quem é o Cordeiro? Nossa, aquele bode lá preso no chifre, lá, aquele cordeiro preso no chifre. Nossa, aquela roupa que foi feita. Nossa, aquelas festas. Nossa, aquele pão que a gente... Nossa! Então tudo isso deveria convergir, trazer toda a humanidade a esse momento. Jesus fez isso deliberadamente. A instituição seria na Páscoa. E ele, meus irmãos, reinterpreta a Páscoa para si. Ele traz uma nova interpretação. Ele pega os elementos, o pão e o vinho, e ele reinterpreta. E essa interpretação é uma interpretação que a Bíblia vai nos dizer de maneira clara. E aqui é bom nós abrirmos lá no próximo momento em 1 Coríntios, mas antes de chegar lá, esse tempo então é o tempo de comunhão de Cristo com seus discípulos, é a última Páscoa, o último momento que os seus discípulos teriam Jesus ali vivo, e ele então institui o novo pacto da aliança. Não é? É interessante porque no final, depois você vai ler com a sua família, ali Lucas 22 e todos os trechos, nós temos o novo mandamento instituído também. Nós temos a nova aliança, a ceia, o novo mandamento, cumprindo aí aquilo que dizia as Escrituras. Jesus então toma o pão e diz: este é o meu corpo. Ele bebe o vinho do cálice e diz: este é o meu sangue derramado por vós. Então lembra do sangue derramado, lembra do cordeiro morto. Jesus reinterpreta os elementos para si. Na próxima volta, a revelação de Deus ela é contínua. Eu acho que nós podemos pensar em Apocalipse. Está aqui um lindo texto. Depois você vai ter oportunidade de ler na sua casa. A gente está com o tempo meio apertado. Apocalipse capítulo 5, João então fala, no início, lá no versículo 6, ele começa, lá no 4, ele começa dizendo, ele estava chorando muito, porque ninguém era digno de abrir os selos. Ninguém. Mas de repente, ele vê um cordeiro, meio que como tendo sido morto, só que estava vivo. E o texto diz: não chore, João, cordeiro é digno de abrir os selos. Porque o cordeiro não está morto, mas está vivo. Olha, não interprete lá, quando você lê Apocalipse, não vai interpretar lá os chifres do cordeiro de maneira literal, é um símbolo, tá bom? Fique tranquilo com isso. Mas eu quero que você guarde que digno é o cordeiro. E aí nós temos a eternidade celestial revelada em João, adorando esse cordeiro digno. Tem até uma música, não tem? Os irmãos aí que lembram? Digno é o cordeiro morto. Não tem assim? Digno é o cordeiro. Vocês não conhecem? Sim, Audrey. Peguei o tom errado, é isso, Pedro? Digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Depois, durante a semana, procure essa canção para ilustrar a sua leitura em Apocalipse. Quando você estiver lá na sexta, você leia o Apocalipse. E o texto continua dando glórias a esse cordeiro digno. Ele é o cordeiro digno, cujo sangue derramado não foi em vão e foi suficiente para cobrir pecados de todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Nenhuma gota derramada pelo cordeiro na cruz foi em vão. Todas as gotas
foram suficientes para libertar os escolhidos de Deus da escravidão do pecado, trazê-los para a sua luz maravilhosa. E meus irmãos, Apocalipse termina dizendo que um dia nós estaremos nessa comunhão eterna. Um dia nós estaremos nessa comunhão eterna. Aquilo que começa aqui, chega lá. Se você acompanhou o caminho que nós fizemos até aqui, meus irmãos, nós terminamos o ponto 6 com a caminhada trinitária da revelação através das Escrituras. Lembra-se? Vamos fazer aqui um revival. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Por quê? Ela foi revelada nas Escrituras. Primeiro, a semente. Gênesis 3, 21. Segundo, a substituição. Gênesis 22, 7 e 8. Terceiro, a Páscoa. O anjo passou por cima. Gênesis 12, 1 a 14. Esse foi o tipo. Agora, a instituição de Cristo começa com a revelação profética de que Ele é o Cordeiro tipificado. João 1, 29. E culmina na instituição da nova aliança. A última ceia não é mais passar por cima. Agora é a minha ceia. A ceia do Senhor. Pão e o vinho como simples representativos dessa cosmo-trinitária ação de Deus na história. Um sacramento é algo cósmico. E aqui, depois disso, se você está estruturando, inclusive sistematicamente, nós fomos da criação, da queda, à revelação, e terminamos na consumação, onde o Cordeiro é digno, está meio morto, mas vivo ele está. Parece que ele está morto, mas ele está vivão. E ele é digno. E nós até cantamos aqui, digno é o Cordeiro que foi morto. E agora, a partir de então, meus irmãos, eu queria que a ceia do Senhor é a nossa Páscoa. E quando ela acontece, meus irmãos, nós trazemos comunitariamente todas essas coisas juntas. A ceia do Senhor é isso. E eu queria falar primeiro que Cristo está presente na ceia. Sim, Cristo está presente na ceia. E a presença de Cristo é real, mas ela é espiritual, meus irmãos. Então, quais são os benefícios da ceia do Senhor para os seus participantes? Primeiro, lá em Marcos 22, 24. O privilégio de participar do pão e do cálice. Então, é Jesus que está presente espiritualmente na mesa. Espiritualmente. Isso é um privilégio de quem participa. É presença real e espiritual. Pela fé, pelo Espírito, Jesus se faz presente. E isso é maravilhoso. Não é um ritual qualquer. É a ceia do Senhor onde Jesus está presente. 1 Coríntios 10, 16. Essa presença, ela não é aleatória. Jesus se faz presente na ceia para comungar com a sua igreja. O meu e o seu espírito se tornam em comunhão com Cristo. A ceia do Senhor, a nossa Páscoa, é comunhão com Cristo. O Cordeiro apontado, o Cordeiro digno, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, sentado à nossa mesa como rei, profeta e sacerdote, como Cordeiro digno vencedor. Nós temos comunhão com Cristo. Terceiro ponto, na ceia, meus irmãos, eu não tenho comunhão com Cristo, mas é o mesmo pão. Eu e você somos um em Cristo. Pela presença real de Cristo,
eu posso ter comunhão com você? Porque nós partilhamos do mesmo pão. Interessante que hoje nós não temos condições de fazer isso, mas seria bom que nós tivéssemos um pão gigante. E que o ministro do sacramento então pegasse o primeiro, os presbíteros pegassem os outros, e cada um de nós pegasse do mesmo pão. Seria um símbolo. Não tem problema a gente fazer separadinho com o nosso pão. Mas quando nós comemos, eu queria te convidar a olhar para a pessoa que está ao seu redor. Não é só um momento com Cristo de comunhão. É um momento com quem está atrás de você no banco. Nós somos um. E isso só é possível porque Jesus Cristo se faz presente espiritualmente. A presença de Cristo na ceia, ela é espiritual, e aqui eu quero confrontar erros, primeiro, do catolicismo romano. No catolicismo romano, o Concílio de Latrão, em 1215, instituiu que os romanistas, os irmãos católicos romanos, eles, ao rememorarem a ceia, o ministro, o sacerdote católico romano, só ele tomou o cálice. Por quê? Porque ele incorpora o sangue de Cristo. Porque os católicos romanos creem na transubstanciação, que é transformação da substância. Eles creem nisso. Eles creem que literalmente, não eles creem, né? Foi instituído. É aqueles enganos do romanismo. Em 1215, fizeram isso para enganar as pessoas. E a partir daí você vê várias histórias. Tem uma delas interessante que está lá um coroinha, caiu a hóstia no chão, lá ele derrubou, ele foi pegar as hóstias lá no armário, derrubou, e ele falou, entrou correndo, assim, falou para o padre, padre, corre, 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 os ratos estão comendo o corpo de Cristo. Para ele se transforma, não se transforma. Eles vão explicar nos concílios, que, mas você não vê a carne, porque durante muito tempo eles falavam que era carne. Se você conhece algum católico romano, ele inclusive não morde a hóstia. Porque para ele ali é um pedacinho de carne. Meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. Jesus está usando um símbolo. Quando Jesus falou, eu sou a porta, ele não se transformou numa porta de madeira. É a mesma coisa, Jesus ele instituiu a ceia para si, e é um símbolo. O pão simboliza o corpo. O sangue, o vinho, o fruto da videira, simboliza o sangue. Não é o sangue e não se transforma. Então, nós temos essa diferença, nós presbiterianos e várias igrejas reformadas. Porque os luteranos, eles creem na presença de Cristo sob os elementos. Então, a igreja luterana crê que Cristo se faz realmente presente nos elementos. Não se transforma, mas ele está lá. E isso se chama consubstanciação. Pão e vinhos, pão e o fruto da videira permanecem o mesmo, só que eles têm Cristo lá nos elementos. Isso é uma visão luterana. Não é uma visão bíblica, que a gente entende. Nós entendemos que a presença de Jesus é espiritual e real. Ele não está nos elementos. Os elementos são um símbolo. E também nós temos uma diferença do memorialismo de Zwinglio. Zwinglio reformador, ele falou, não, essa ideia da presença está errada. Então os católicos romanos estão errados, os luteranos também estão errados, porque eles estão com substância, os luteranos com a substância, os romanos transubstância, está errado. É uma memória. Jesus nem está aqui. Jesus não está aqui. Ele está lá, né? Os luteranos criam que ele estava em dois momentos. Ele estava lá como substância e estava no céu. Zwinglio diz, é um memorial. Não, não é um memorial. Não é um memorialismo zwingliano. É sim uma memória, mas há a presença real e espiritual de Jesus na ceia. Tudo bem? Aqui respondendo essas perguntas, eu quero avançar nos meus próximos minutos, trazer o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Rapidamente eu vou ler. Os que recebem dignamente esse sacramento participam externamente dos elementos, visíveis, também interiormente, pela fé
recebem e se alimentam real e verdadeiramente, não carnal, nem corporeamente, mas espiritual e realmente de Cristo crucificado, de todos os benefícios da sua morte, sendo o corpo e o sangue de Cristo tão real, mas espiritualmente presentes à fé dos crentes, nessa ordenança, como são os elementos aos seus sentidos corporais. Então, olha só que beleza, meus irmãos, da nossa confissão, daquilo que a gente professa. A ceia do Senhor, nós vemos os elementos de maneira visível e participamos dele de maneira real. E isso é tão real, comer o pão e beber o fruto da videira é tão real, mas tão real, que é uma expressão espiritual. Pela fé, nós trazemos para dentro de nós alimento espiritual. Pela fé, pelo Espírito. Isso só é possível se Cristo estiver presente à ceia. E aqui, avançando nos nossos momentos finais, eu quero ressaltar duas bênçãos da participação. A primeira, qual é a bênção da participação da ceia? Meus irmãos, quando nós participamos da ceia, nós entramos em aliança com Jesus Cristo, ela é renovada. Quando nós participamos da ceia, nós recebemos do alimento espiritual, força espiritual, despertamento. Quando nós participamos da ceia, nós somos unidos de alma com Cristo e uns com os outros. Que bênçãos maravilhosas. Só listei 3, tem muitas outras. É por isso que a instrução bíblica vai dizer, se você, no futebol de sábado, deu uma canelada no seu irmão, saiu do futebol, está triste com ele, antes de você pegar o elemento, vai lá e peça perdão. E aqui, caminho para a parte final, de algumas perguntas e respostas. Perguntas que geralmente nos fazem. Por que uma criança presbiteriana, de doutrina reformada, ela foi batizada, só que ela não participa da ceia? Quero responder 2, pelo menos, perguntas, se os irmãos me permitirem. Tudo bem? Por quê? Elas são... por quê, meus irmãos? Para a participação digna na ceia, é primeiro preciso autoexame. Depois é preciso discernimento. Depois é preciso reconhecer o corpo do Senhor. E isso nós podemos fundamentar biblicamente, primeiro, entendendo que o batismo é o sinal da entrada no pacto. Não esqueça disso, meu irmão. O batismo é a entrada no pacto. E a ceia é o que nos sustenta no pacto. É o que nos sustenta na aliança. São 2 coisas diferentes. Por isso que uma é feita uma só vez. Quando uma criança entra no pacto, ela entra uma só vez. E a fé que é exigida do infante não é a sua fé. Pela graça de Deus, Deus assim permitindo, logo o Levi será batizado, meu filho. Aqui nesta comunidade, nessa igreja querida. Não é a fé do Levi que é exigida, é a minha fé e da Eloá, talvez dos meus filhos, de maneira secundária, mas não de maneira primária. Levi será batizado pela minha fé e pela fé da minha esposa. Por isso que o batismo é a entrada no pacto, e a ceia é a permanência no pacto, porque nós necessitamos estar com Cristo, meus irmãos. Nós ainda anunciamos aquele dia onde a participação não terá esse peso de renovação espiritual. Eu e você, infelizmente, ainda pecamos. Por isso que na liturgia reformada, nossa liturgia, o culto público é tempo de confissão de pecados. Também. Por isso que em Êxodo, na instituição, no tipo da Páscoa, lá depois você vai ler Êxodo 12 inteiro, no versículo 26 e 27, olha o paralelo. Quando seus filhos lhe perguntarem, que significa essa cerimônia? Respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos israelitas no Egito. Olha que paralelo divino. É evidente que uma criança não pode ainda
fazer esse autoexame, ter esse discernimento, fazer o reconhecimento do corpo de Cristo. E claro, na nossa igreja, nós temos uma expectativa divina, e nós intencionalmente ensinamos pré-adolescentes, pelo menos temos essa expectativa de, na pré-adolescência, ele conseguir ter discernimento, ter uma fé capaz de discernir tudo isso que nós estudamos. Se você ler a confissão, e o Catecismo Maior, pergunta 168 a 170, lá diz todas as perguntas que se exige de alguém que professa a fé, para poder participar da Santa Ceia. Depois você leia. E uma criança não tem condições de respondê-las ainda, de ter esse autoexame. É por isso que a profissão de fé pública é um momento apropriado para fazer essa transição. Do momento em que aqueles que estão na aliança, fazem parte do pacto, eles são membros não comungantes, agora eles vão ser membros comungantes, vão professar pública a sua fé. Não é para maiores de idade, é para quem tem condições de discernir corpo, de autoexame, de reconhecer o corpo de Cristo. Por isso que as crianças não participam. Depois eu mando todos os textos bíblicos. Segunda pergunta que eu gostaria de responder para encerrar. Não é qualquer pessoa que pode celebrar a ceia. Você na sua casa não pode fazer isso, não é qualquer um. Porque foi um profeta, sacerdote, rei que instituiu. Foram os apóstolos instituídos por esse profeta, sacerdote, rei que continuaram. E foram os presbíteros, bispos, que seguiram. Por quê, meus irmãos? Porque a ceia do Senhor é um sacramento da palavra. A ceia do Senhor, ela não é algo senão um iluminar da palavra. É aquilo que nós podemos chamar da cósmica reunião espiritual do povo de Deus. E só o ministro da palavra pode fazer isso. Um ministro da palavra, alguém que foi separado por Deus para o sagrado ministério, ele não é só ministro da palavra, ele é ministro dos sacramentos. Então, da mesma maneira que não é qualquer um que também pode ministrar o sacramento do batismo, que é a entrada de alguém no pacto, não é qualquer um que mantém essa pessoa no pacto, é só o ministro da palavra. Se a presença de Jesus, e aí respondi essa, respondo mais uma. Se a presença de Jesus, ela é real e espiritual na ceia do Senhor, ela é esse compromisso, ministrada por um ministro da palavra, ainda não suficiente aos infantes. Só sobre os infantes, sobre os menores, meus irmãos, você é pastor dos seus filhos, homem, você é o sacerdote da sua casa, você precisa discernir o tempo espiritual que o seu filho está. E eu sei que tem crianças com 8 anos que, olha, vou falar para os irmãos, tem um autoexame espiritual muito mais profundo, às vezes, do que alguém com 70. Não tem problema isso. Se você, como família cristã, chegar ao conselho, aos líderes que cuidam dessa parte bíblica da igreja, e falar, conselho, aqui está o meu filho, ele tem 9 anos, e ele gostaria de participar da ceia do Senhor. Nós vamos examinar, como nós examinamos qualquer outro, e vamos falar, olha, encaminha ele para cá esses novos membros. Cabe à liderança também me fazer essa medida. Puxa, realmente, ele tem condições de fazer o exame. Agora, de maneira geral, meus irmãos, e aqui nós estamos com a classe de pais também, nós precisamos criar filhos mais profundos na palavra de Deus. Você que é pai, lidera a sua família, nossos filhos já têm que ter esse discernimento do que é a ceia do Senhor. Ele não pode passar essa Páscoa
Imagina, um filho de crente eu estou falando. Ele não pode passar essa Páscoa imaginando outras coisas da Páscoa que não sejam aquilo revelado. E meus irmãos, é assim com muita humildade, né? Isso acontece em nós, conforme nós pais, vamos lendo a palavra e vendo essa revelação. Pode comer o chocolate? Pode comer, não estou falando sobre isso. Eu estou falando, o mundo, há muito tempo, já preparou artimanhas para afastar os nossos filhos do Deus bíblico, do Deus trinitário e de tudo aquilo que é sacramentado por Ele. Por isso, que se você vê esse tempo de Páscoa, o que tem de oportunidade para tirar a criança a atenção do que realmente ela significa, é muito. Então é sua responsabilidade. E nós, como comunidade cristã, o que nós fizemos hoje, aqui, com Trinitas, com EBD Infância, foi um grande empurrão para você nessa semana. Se você estava sem elemento, está aqui a aula. Né? Assim, é com humildade, não é porque eu dei aula, mas é porque está na Bíblia. Na verdade, está aqui a Bíblia. Então cabe a você caminhar. Eu acho que, meus irmãos, poderia falar o seguinte: se Jesus está real, se tudo isso acontece de maneira cósmica, oi filho, senta aqui, ó. Estou terminando. Se a presença de Jesus é cósmica, meus irmãos, não dá para fazer ceia online. A Bíblia não vai... Ah, obrigado. Ele veio buscar as roupas para troca. Não há possibilidade de fazer isso, né, meus irmãos? Então, sem online não dá, né? E etc. Eu acho que até aqui está bom. Teremos muitas mais coisas para falar, mas aqui cabe nós fazermos uma boa conclusão. Farei a conclusão aqui em 3 pontos. Primeiro, a aplicação. Meus irmãos, os irmãos entenderam até aqui? Amém? Então, algo prático para a nossa semana. Primeiro, a dignidade e a santidade da ceia. Meus irmãos, nós temos que cultivar essa cultura bíblica revelada nas Escrituras. A ceia é um momento de íntima comunhão com Cristo que se faz presente realmente, cujos elementos simbolizam algo que foi pactuado na eternidade. Não é qualquer coisa. Nós temos que nos preparar apropriadamente. Semana que antecede a ceia do Senhor é uma semana especial de preparação nas nossas casas. Não é, despertou, vamos que vai ter culto, hoje vai ter. Hoje tem, às vezes, hoje tem ceia? Hoje tem ceia. Não, vamos nos preparar de maneira adequada. Meus irmãos, vamos reconhecer a presença espiritual de Cristo. Não é transubstanciação, não é consubstanciação, não é memorialismo, é presença real espiritual de Cristo, vamos reconhecer isso. Vamos discernir o corpo de Cristo, tanto crucificado como sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Isso é a dignidade da Santa Ceia. 2, meus irmãos, vamos educar essas crianças que estão na nossa igreja, para que no tempo oportuno, elas cresçam em fé e sejam capazes de fazer um autoexame, de discernir o corpo. Até lá, nós como igreja, também somos responsáveis pelo ensino. À medida que eu e você, nós participamos dignamente da ceia, nós também ensinamos. Sua postura na celebração da ceia ensina. 3, meus irmãos, vamos respeitar a ordem eclesiástica estabelecida na Bíblia. O ofício sagrado das Escrituras deve ser respeitado. Não faça da ceia algo banal. Não faça da ceia algo desapropriado. Seja estratégico. Hoje nós utilizamos de uma estratégia com as crianças.
que estão cultivando esse futuro discernimento espiritual. Então seja intencional. A ceia do Senhor, radicada na Páscoa judaica, instituída trinitariamente pela palavra do Senhor, através das Escrituras, é o meio de celebrarmos esse encontro cósmico. Todas as vezes que eu e você nos prepararmos, participarmos da ceia, há esse momento cósmico, divino e espiritual. Que Deus me ajude e nos ajude a fazer isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque nós celebramos a verdadeira Páscoa, Senhor. E ela é celebrada na ceia do Senhor. Cristo bendito, muito obrigado pela presença real do Senhor na ceia. Por trazer a oportunidade de união de alma com os meus irmãos na ceia. Por trazer a oportunidade de estar em comunhão com o Senhor na ceia. E o que o Senhor faça dessa revelação bíblica algo que esteja na vida da minha família e na vida da família de todos os meus irmãos aqui. Que nessa semana dita santa, Senhor, nós tenhamos, Senhor, oportunidade de sim trazer à memória o seu sacrifício. E mais do que isso, trazer à memória que a ceia nos sustenta dentro da graça. Que é a ceia que sustenta a vida do seu povo no pacto da graça, na aliança. Nós somos e temos o privilégio de fazer isso. Que o Senhor nos despeça em paz nessa manhã. Que estes textos todos que o Senhor nos revelou estejam no nosso coração durante essa semana. E que, à medida que lermos em casa, no nosso culto individual, com a nossa família, nós tenhamos renovação espiritual, Senhor. Força espiritual, porque o mundo é mau, Senhor, e quer nos afastar de Ti. Faça isso com a minha vida, com a vida dos meus irmãos aqui, em o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer aos irmãos pela participação na aula. Um excelente domingo. Deus abençoe.